lateral direito, Danilo. Foi uma novelinha, né? Mas foi rápida até. Aparentemente, foi Danilo... um curta-metragem. Um curta-metragem, né? Aquela série que só tem uma temporada da Netflix, tem 6 episódios. Acho que foi isso. O Danilo... Eu ia falar que foi um shorts do YouTube, né? Um reel do Instagram. Reel pode ser mais tempo, um story que é 15 segundos. Aquele reel de receita que tem 2 minutos, assim, sabe? Parte 2, parte 3, né? De vezes. Aquela receita que tu pega no Instagram, mas tu nunca consegue fazer. Tu nunca pega pra fazer. Fica nos salvos lá e tu nunca mais vai ver. Exatamente, fica lá perdido. Eu tenho umas 15, assim. Bizarro. O LF... Tu faz, né, LF? Essas receitas com a Joyce, né? A gente já tudo faço. LF eu faz, gosto. Mano. Sanduíche de linguiça na air fry, essas coisas assim. Bolo de tudo que é receita de air fry eu paro pra fazer. De air fry dá pra fazer, eu fico com preguiça. LF e Joyce são referências. Uma preguiça de fazer coisa na air fry, cara. E ele sempre mas vou te falar, é chato antes de fazer na air fryer. Porque, tipo, você tem que fazer todas as paradas e tal. A parte da air fryer é o mais fácil. Mas é legal fazer em companhia. E fica bom depois no final. Perfeito. Só que dá um trabalhinho às vezes, depende da receita. Tem receita que é só tu pegar um pãozinho ali, um queijo, aí faz uma coisinha diferente, taca na air fryer, pô, fica maneiro. Mas tem outras que, pô, aí você tem que, caraca, temperar um frango, pô, moer não sei o que lá. Aí, às vezes fica difícil. Mas é legal, façam receitas. Enfim, tudo certo aí, o Flamengo já acertou com o jogador, mas o que tá faltando agora é a rescisão dele com a Juventus. O staff do jogador trabalha nisso nesse momento e as fontes dizem que após o próximo jogo da Juventus desse final de semana, isso vai acontecer e tudo indica que aí na próxima semana ele já desembarca aqui no Rio para acertar tudo aí de fato com o Flamengo. E um jogador, cara, que atualmente eu acho que seria muito útil pro Flamengo. Ele tá jogando mais nessa posição de zagueiro e o Flamengo tá precisando de um jogador assim. E é um cara experiente e vitorioso na carreira, né, Vini e Maurício? Eu vou trazer aqui alguns títulos que ele ganhou como jogador. Pelo Santos, ele tem uma Libertadores e um Campeonato Paulista. Depois ele foi pro Porto, venceu 2 vezes o Campeonato Português. No Real Madrid, simplesmente 2 Champions, um Campeonato Espanhol, um Mundial e uma Supercopa da UEFA. Depois ele foi pro Manchester City para vencer 2 Premier Leagues, 2 Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra, e na Juventus ele já conquistou um campeonato italiano, 2 Copas Itália e uma Supercopa italiana. Enfim, por onde passa, conquista, um jogador que fede a títulos, experiente, seleção brasileira, chega para agregar no Flamengo, né, Vini Sampaio? Chega para agregar no Flamengo bastante, na minha opinião. E como disse até o Flávio, né, o Flávio Amêndola, nosso querido Bigode Nescau hoje no programa, hoje não, ontem no programa, é um jogador coringa, né, na defesa, é um jogador que joga de zagueiro na Juventus hoje em dia, né, faz a linha de 3 ali como zagueiro, até a linha de 2 defensores ele também atua como zagueiro, e aí pelo lado direito ou pelo lado esquerdo como zagueiro central, joga como lateral direito na seleção, também sabe jogar como lateral esquerdo. Então, cara, é um jogador coringa que o Flamengo tá pegando no mercado agora, uma oportunidade de mercado, já que chega a custo zero, tá dando consideravelmente um chapéu num clube italiano, que é o Napoli, né? A Napoli tava de olho no Danilo também, tava negociando com o jogador, com o atleta, e ele optou por retornar ao Brasil, né, o que tudo indica, e fechar com o Flamengo. Então, tipo, um chapéu internacional que o Flamengo tá dando, e por um jogador que, na minha opinião, é um jogador que pode agregar bastante ao clube, entendeu? Pode ser que o Wesley saia no meio do ano, né? Tá sendo bastante assediado, cada vez mais vem aumentando os valores que os clubes europeus querem pelo jogador, e uma hora o Flamengo vai ter que ceder, não vai ter como. Sim. E o Danilo pode ser uma peça de reposição, entendeu? E já para a zaga também, a mesma coisa. Eu acho que ele pode atuar até como um primeiro volante, como a gente estava até trocando essa ideia antes, como talvez atuava o Milito, o Gabriel Bataglia no time do Milito no passado, que fechava a linha de 3, só que saía muito para jogo ali juntamente do Otávio, então do Fausto Vera, quando estavam em campo. Então, muitas opções que vai abrir um leque de opções para o Felipe Luiz com a chegada desse jogador, porque é um jogador que ele
Ele é muito voluntarioso, é um jogador que agrega bastante dentro de campo e também fora, por ser um jogador de nome, de seleção, de peso, que sabe trabalhar com jovens, obviamente, assim como tinha um papel, o Davi Luiz tinha esse papel, né, antes de sair do Flamengo agora. Então, cara, eu acho que é uma contratação que agrega em ambas as partes do futebol, sim, tanto dentro quanto fora, entendeu? E assim, aí, Mal, tu gosta dessa chegada dele aí no Flamengo? Só, antes de falar minha opinião, só complementar o comentário do Vini, é um jogador que é capitão da Juventus e da seleção brasileira, né? Então, assim, tem esse aspecto de liderança. Talvez isso pode ser importante no Flamengo nesse momento de transição, né? Cara, eu não tô tão confiante assim na chegada do Danilo. Não tem base técnica, tá? Mas é só uma questão de feeling. Não vejo como uma contratação revolucionária, sabe? Porque eu acho que a dupla de zaga hoje é Léo Pereira e Léo Ortiz. Não vejo o Danilo tirando a vaga do Léo Ortiz, talvez do Léo Pereira. E, cara, na lateral direita o Wesley é titular incontestável. Eu acho que a chegada do Danilo já é pensando também quando o Wesley sair, porque a diretoria do Flamengo trabalha com uma transferência do Wesley no meio do ano, pós-mundial, né? Então, sabe que o assédio ao jogador é importante. São valores, né, que dificilmente você pode recusar por muitas vezes. Então, é um caso delicado. E, cara, eu acho que o Danilo pode ser interessante nesse contexto. Eu não vejo ele tendo titular, sabe? Eu não sei se ele vai aceitar ser banco. Essa é que é a questão. Mas é o que o Vini até trouxe, tipo, o Felipe Luiz tem a capacidade para montar um esquema para fazer ele funcionar. E eu acho que se ele jogando de lateral direito, o Flamengo pode trabalhar de uma forma para liberar o lateral esquerdo como ala, ou até jogando pro meio campo, e ficar nesse esquema com 3 zagueiros, sabe? Porque o próprio Alexandro, em diversas vezes, trabalhou muito ofensivamente, e fazendo até gol em alguns momentos. Então acho que pode funcionar nesse sentido, sabe? E provavelmente também o Alexandro ficando como zagueiro, liberando mais o Danilo. Então, nessa forma, ou até mesmo o Wesley, quando for o caso. Então, acho que nisso pode funcionar. E é interessante esse ponto que o Vini trouxe do Danilo jogando de volante, né? Até porque tem a possível saída do Pulgar, que pelo tempo não deve mais acontecer, talvez só no fim do ano, então, na metade. Mas, cara, é ver como vai acontecer, cara. Cara, esse lance do jogador não aceitar ser reserva, eu acho que isso não existe. Tipo, existe, mas eu acho que nesse caso não. Porque ele é um jogador consagrado, mas acho que é um jogador consciente. E eu vejo que atualmente no Flamengo é um time com muitas peças. Então, quando você chega, cara, você tem que conseguir o seu lugar e você vai conquistar esse lugar. Então ele vai saber que não vai chegar já jogando, sendo titular, principalmente ali na lateral direita, que o Wesley tá no seu melhor momento com a camisa do Flamengo, e na zaga o Léo Ortiz tá muito entrosado com o Léo Pereira, a dupla tá bem, desde o final do ano passado. Então eu acho que o Felipe Luiz já não vai chegar tirando e nem mexendo nisso de cara. Mas eu acho, como você falou, Mal, aos poucos ele tem essa condição e ele vai querer fazer isso, vai querer transformar esse sistema defensivo, até pegando um pouco no que o Vini falou, talvez montando uma linha ali de 3 com o Danilo, talvez sendo um cara ali igual o próprio Batalha no Atlético Mineiro. Eu acho que isso pode acontecer, cara. Mas de imediato, Mal, eu acho que ele já não vai chegar com essa bronca, por mais que ele seja muito consagrado, já querendo ser titular absoluto. Eu acho que ele, com certeza, vai chegar querendo isso, mas vai demonstrar isso pouco a pouco, sabe? Porque, por exemplo... Foi mal. Tem jogador... O próprio Fabrício Bruno sai do Flamengo falando justamente disso, né? Porque o Felipe Luiz conversou com ele e, no entendimento do Felipe Luiz, o Fabrício Bruno não seria titular. Óbvio, é um cenário diferente, o Fabrício Bruno é mais novo, tá no auge da forma física e sonha ainda com seleção, né? O Danilo jogou na seleção a carreira inteira. Então, são 65 jogos pela seleção. Então, cara, o Danilo deve estar pensando já em se aposentar da seleção, né? São momentos de carreira diferentes. Eu acho que isso também pode ser até favorável para o Flamengo.
Exato. E, cara, também o Fabrício Bruno, cara, ele é um jogador, com todo respeito, né, a pessoa Fabrício Bruno, mas ele gosta de falar muito, né? Ele fala demais, muitas das vezes. Golzinho contra ontem, né? Ele tem essa característica, né, de falar demais, o tal do Bolt. Então, o Danilo não tem essa característica. E outra coisa, o Fabrício Bruno opta por sair porque o Felipe Luiz conversa sendo o técnico dele. O Danilo senta para conversar, obviamente o Felipe Luiz sentou para conversar com o Danilo, explicar como que seria e tal, mesmo que seja por Skype, vocês entenderam, né, o melhor sentido da palavra. O Danilo senta para conversar com o Felipe Luiz sem o Felipe Luiz ser técnico dele. Então, tipo assim, ele recebe o projeto e ele tem que analisar. Então, se ele analisou e tá vindo pro Flamengo, é sinal de que ele entendeu o que o Felipe Luiz quer dele, vai extrair dele. Então, eu não vejo com esses olhos, justamente por ser um jogador que entende das coisas. Até porque tem o Alexandro dentro do elenco, que é um jogador que trabalhou com ele anos na Juventus, né? Trabalharam juntos durante anos. Tem a amizade, né? Perpetua a amizade entre eles dois. Não só Juventus, mas também seleção brasileira, né? E tal. Então, acho que o Danilo está chegando sabendo qual é a função dele, onde que ele está pisando. Entendeu? E pelo fato de ser um jogador já experientíssimo, vitoriosíssimo, eu acho que é um cara que vai agregar muito, cara. Muito, muito, principalmente extra-campo. Entendeu? Ele vai, como eu disse anteriormente, assumir essa vaga do Davi Luiz, de ser um jogador referência para os mais jovens e também ser um jogador que agrega dentro do vestiário e tal. Porque, querendo ou não, o tempo está passando e esses jogadores, eles foram se aposentando ou saindo do clube, que é o caso do Diego Ribas, que é o caso do Rafinha, que é o caso do próprio Felipe Luiz, que agora é técnico, entendeu? Que é o caso do Diego Alves, Rodrigo Caio, entre outros nomes dessa geração vitoriosa que vem desde 2019 do Flamengo, que são nomes que vêm saindo. Sim. Então, a reposição desses nomes de peso dentro do vestiário, que trazem a experiência para os mais jovens e também agrega ao elenco com os mais experientes, que é o caso de Gerson, Arrascaeta, BH e etc. Eu acho que esses jogadores são essenciais para manter a boa harmonia, para ajudar a engrenagem a rodar. Então, é um jogador, por isso que eu disse que é um jogador que agrega bastante, entendeu? É um jogador que vai chegando no Flamengo, principalmente nesse sentido, cara. É isso, então, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, comentem bastante e compartilhem para nossa meta de 2.000 inscritos ser alcançada. Tamo junto sempre, rapaziada. Informação.